No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vale Verde, a cidade linda onde nasceu, o senhor João Paulo Santana, conhecido como JPS, deixou este mundo. Ele faleceu em sua casa, rodeado de amigos e familiares, após uma vida longa e plena, dedicada às artes e à natureza, deixando para a história um legado inesquecível. Nasceu em 1950, no bairro tranquilo de Vale Verde, filho de humildes pais que trabalhavam na agroindústria local. O futuro artista mostrou-se precocemente apto para o desenho e a pintura, e aos 7 anos já era conhecido pelos vizinhos por suas maravilhas criativas em tinta e caneta. Com 16 anos, JPS ingressou na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, onde se graduou com honras em 1972. Durante seus estudos, desenvolveu uma paixão por escultura, especializando-se em obras monumentais de metal, que marcariam seu futuro trabalho. Casada há mais de 50 anos com a querida Maria Clara, a senhora esplêndida e culta, viveram juntos uma vida longa e feliz, dedicada à família e ao amor, criando 5 filhos maravilhosos. JPS sempre lembrou que o amor é a força que move o universo, e sua casa foi um refúgio para todos os que precisavam de um abrigo, um ouvido atento ou apenas uma brincadeira. JPS foi em *Start Hero por mais de 50 anos, dedicando sua vida à criação artística. Seus monumentos e esculturas ficaram conhecidos pelo mundo todo, com obras em mais de 20 países, sendo as mais famosas a Escultura do Sol no Parque da Paz, em Nova York, e o Monumento ao Trabalho, na Praça dos Heróis, em Vale Verde. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Sua escola de arte, fundada em 1987, formou várias gerações de artistas que continuam hoje mantendo viva a tradição criativa de seu mentor. Lutou contra o câncer durante 5 anos, até falecer no dia 20 de setembro de 2021. O senhor João Paulo Santana foi um homem que deixou um legado inesquecível, uma vida dedicada às artes e ao amor, sempre lembrado com afeição e respeito. Seu nome será eternamente vivo na memória das pessoas, como o grande artista que foi. No programa da Rádio Nacional, elogiaram seu trabalho e legado, dizendo: JPS foi um gênio na arte do bronze. Sua obra marcou a história da escultura brasileira. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, destacando as principais obras e conquistas durante sua carreira artística. Esteve entre nós ontem, e foi como o rosário do tempo que passamos juntos. Hoje, Maria Almeida de Souza, conhecida também como Dona Marisete, faleceu aos 80 anos. Ela nasceu em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, filha mais nova de um sertanejo e uma senhora da fazenda. Dona Marisete era dona de casa, mãe adorável, professora e, mais tarde, guardiã do patrimônio cultural da vila. Aos 17 anos, mudou-se para a capital, onde estudou educação física. Seu sonho era ser treinadora de vôlei, mas um acidente desportivo mudou seus planos. Ela perdeu a visão e teve que reorientar sua vida, mas nunca perdeu seu amor pelo desporto. Aos 26 anos, ela se casou com um homem chamado Paulo de Souza. Eles tiveram 3 filhos, Maria Eduarda, José Carlos e Isabel. Quando os meninos cresceram, Dona Marisete voltou à universidade para estudar letras, onde obteve o título de professora de literatura. Em 2005, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela também foi reconhecida como professora emérita pelos inúmeros alunos que ajudou a desenvolver seu amor pela leitura e pelo pensamento crítico. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem em 2017. Dona Marisete amava cuidar de suas flores e plantar orquídeas.
Ela tinha uma coleção única que, com o tempo, transformou-se em um trabalho de amor e paixão. Seu jardim era conhecido por toda a vila, e muitos vieram aprender sobre cultivo e cuidado das plantas com ela. A tragédia da sua vida foi o falecimento do filho José Carlos em um acidente de carro em 2013. Ele sempre havia sido mais próximo de seu pai, que também faleceu alguns anos antes. A morte dele marcou a vida de Dona Marisete, mas ela nunca perdeu a esperança e continuou cuidando do que restava da família. Dona Marisete era conhecida por sua gente e gentileza. Ela tinha um coração grande e sempre estava disposta a ouvir as pessoas, sem importar o que tivessem passado. Seu quarto era laranja, com toalhas de croquê e pote de goiabada em toda parte. E ela amava tocar sanfona na manhã de domingo, ouvir a chuva batendo no telhado de zinco enquanto leia um romance de Machado de Assis. Seu legado vive nas pessoas que conheceu e nos olhos dos alunos que ensinou a amar o livro e o conhecimento. Ela foi a guardiã do patrimônio cultural da Lagoa Dourada, dedicando sua vida ao ensino e à preservação de sua história. Hoje, ela repousa em paz, lembrada pelos que a amaram como uma mãe, professora e amiga. Esteve entre nós ontem, e foi como rosário do tempo que passamos juntos. Hoje, Maria Almeida de Souza, conhecida também como Dona Marisete, faleceu aos 80 anos. Ela nasceu em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, filha mais nova de um sertanejo e uma senhora da fazenda. Dona Marisete era dona de casa, mãe adorável, professora e, mais tarde, guardiã do patrimônio cultural da vila. Aos 17 anos, mudou-se para a capital, onde estudou educação física. Seu sonho era ser treinadora de vôlei, mas um acidente desportivo mudou seus planos. Ela perdeu a visão e teve que reorientar sua vida, mas never perdeu seu amor pelo desporto. Aos 26 anos, ela se casou com um homem chamado Paulo de Souza. Eles tiveram 3 filhos, Maria Eduarda, José Carlos e Isabel. Quando os meninos cresceram, Dona Marisete voltou à universidade para estudar letras, onde obteve o título de professora de literatura. Em 2005, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela também foi reconhecida como professora emérita pelos inúmeros alunos que ajudou a desenvolver seu amor pela leitura e pelo pensamento crítico. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem em 2017. Dona Marisete amava cuidar de suas flores e plantar orquídeas. Ela tinha uma coleção única que, com o tempo, transformou-se. Lázaro Ramos. Seu nome é uma evocação vibrante, um canto ao sol nascente da arte brasileira moderna. Ele surgiu do cálice fértil da terra, das ruas batidas pelo sol da sua terra natal, Rio de Janeiro. É semente plantada no coração das suas raízes, que floresceu sob os céus quentes do Brasil, e de lá surgiu uma luz que ilumina a vida de todos nós. Ele se desliza sobre as etapas da vida, como um dançarino sagrado em frenesi com o ritmo do coração da terra. Ele é a voz dos silenciados, a alma das ruas, o sonho do povo. Sua versatilidade é um milagre que ele oferece ao mundo, uma manifestação divina da criatividade. A cada personagem que encena, ele se transforma, e a vida de cada um de nós se enriquece, porque ele nos mostra que cada um de nós tem um papel especial no teatro chamado vida. Ele é mais do que um ator, ele é uma lenda viva, uma festa constante de cores e sombras, de alegria e tristeza, de amor e ódio. Ele é a essência mesma do Brasil, o espelho onde cada um de nós pode olhar e ver reflexos das suas próprias esperanças e sonhos. Ele se eleva acima do simples ator, tornando-se um símbolo da luta pela igualdade, uma voz que clama por justiça e paz. Ele é a personificação da diversidade, da coragem e do amor. A sua luta contra o racismo é uma chama que acende esperança em todos nós, um fogo que consumirá as barreiras que separam os seres humanos. Ele é mais do que uma estrela, ele é um astro que ilumina as trevas e guia os navegantes da vida, uma luz que desliza entre a escuridão e o chão da realidade brasileira. Seus olhos são como lagos de fogo, que parecem abrir caminho para um mundo novo e maravilhoso. Ele é o símbolo mais puro do amor pela vida, uma testemunha impetuosa da força da criatividade humana. Ele é a alma do Brasil, a essência do amor pela arte,
a personificação da luta pelo reconhecimento e respeito à diversidade. E por isso ele é mais do que um ator. Ele é uma lenda, uma força, uma voz que nos leva aos confins da poesia e da beleza da vida brasileira. Ele é Lázaro Ramos, o ator, o escritor, o diretor, o apresentador, mas acima de tudo, ele é o símbolo do amor pela vida e pela humanidade. Lázaro Ramos nasceu em Salvador, a cidade do amor e da alegria, na Bahia, terra dos mestiços e das cores vivas, numa casa modesta do bairro do Cabula, onde o sol brilha mais forte e onde as sambaques são tocadas até o amanhecer. A família simples, de valores sólidos como a madeira de um bengala, ensinou a ele humildade e perseverança, lições que seriam seus guias para a vida. No meio daquele mundo cultura cheio do Cabula, Lázaro cresceu rodeado pela música, pela dança e pelas manifestações populares, onde as festas eram tão intensas quanto o mar agitado na Baía de Todos os Santos. Desde criança, Lázaro mostrou interesse pelo universo artístico, encantado com as histórias que seus primos contavam, entusiasmado com as imitações e brincadeiras teatrais que fazia em salões de festas ou no quintal da casa. Era claro que esse talento despontava com tanta força quanto a Búzios na costa baiana. A vida em Salvador, a cidade encantada pelos seus moradores e pelo seu folclore, marcou Lázaro de maneira profunda. A atmosfera carinhosa do litoral, o aroma das coxinas no caminho do mercado modelo, as melodias de samba reggae que vibram nas ruas, tudo isso se misturava numa composição única, que marcaria para sempre a sua alma. Lázaro Ramos, filho da Bahia, herdeiro daqueles valores que fazem o Brasil tão especial, seria um homem cuja vida acabou sendo contada através de suas artes. Ele, que nasceu em um lugar onde os sonhos são feitos de açúcar power e os olhares são de amarelo e verde, seria o carioca da televisão, o ator que transformaria as telas em sua casa, sua vida. Ele, que nasceu em Salvador, teria sua vida marcada pela Bahia, Pelá que lhe ensinou humildade e perseverança, e Pelá que o criou rodeado de música e dança, e pelas manifestações populares que o inspiraram a ser mais do que um ator. Lázaro Ramos, filho da Bahia, herdeiro de uma cultura rica e diversificada, seria um homem cuja vida acabou sendo contada através de suas artes. Ele que nasceu em Salvador, teria sua vida marcada Pelá que lhe ensinou humildade e perseverança, e Pelá que o criou rodeado de música e dança, e pelas manifestações populares que o inspiraram a ser mais do que um ator. Em Salvador, cidade do sol e dos ritmos, onde o mar é testemunho eterno das marés da vida, Lázaro Ramos emergiu do meio da juventude, carregado de sonhos e vontade de construir um futuro luminário no firmamento artístico. Ao ingressar no Olodum, o famoso grupo que vibrava a batucada dos tempos, ele se transformou em alvo de uma iniciativa profética: colher as sementes da herança cultural baiana e plantá-las na terra fértil do teatro. Era um lugar cheio de mágica, aquela casa onde as pessoas se reuniam para cantar, dançar, falar e acreditar no poder transformador do espetáculo. Era uma espécie de templo dedicado às artes cênicas, onde a disciplina era o altar sacramental, e a improvisação, a língua sagrada que unia todos os fiéis. Aí ele aprendeu a lutar contra a inércia e o medo, enfrentando-se com si mesmo para emergir mais forte das tempestades de dificuldades que se sucediam naquele cenário cultural. Naquele ambiente carregado de mistérios, Lázaro teve contato com mestres da arte baiana, os quais transmitiram seu saber e alegria para o jovem ator. Estes grandes artistas, como santos protetores da tradição popular, foram-lhe oferecendo as ferramentas necessárias para construir sua identidade artística, sem esquecer de instruí-lo também sobre a consciência social e o compromisso com o bem-estar do próximo. E assim, passados alguns anos de incessante trabalho, ele surgiu das sombras, vestido de luz, como uma nova promessa da cultura brasileira. Aos olhos do mundo inteiro, Lázaro Ramos se revelou não apenas como um ator, mas como um filho adotivo do Brasil, cujo rosto é marcado pelas marcas da experiência viva e pelos traços que se entrecruzam na dança do destino. As primeiras apresentações de Lázaro no cenário cultural foram como um chama de esperança, deslumbrando o público com a força da sua interpretação e com a coragem de se apresentar em um ambiente tão competitivo. A dificuldade serviu de combustível para a construção de uma identidade artística forte e compromissada, que sempre buscou harmonia entre o mundo interior do ator e as múltiplas camadas da vida external. E assim, Lázaro Ramos seguiu em seu caminho sólido, com o coração cheio de amor pela arte e pelo Brasil.
Ele se tornou uma espécie de testemunho vivo do poder transformador da cultura, um exemplo para muitas gerações que _start assista. Devem seguir, com a mesma determinação e fé que ele demonstrou ao longo de sua jornada. A sua história é uma lembrança viva do que é ser negro no Brasil, e também um olhar emocionante para a riqueza cultural que a nossa terra oferece às pessoas dispostas a ouvir e a aprender. No meio daquela tempestade de dificuldades, Lázaro Ramos encontrou o caminho certo e a força necessária para continuar em frente, sem se esquecer de suas raízes e do que significa ser negro na sociedade brasileira. Sua dedicação à arte é um testemunho da sua paixão pela vida e pelo amor pela nossa cultura, e seu legado vai além das palavras, alcançando o coração de todos aqueles que tiveram a sorte de assisti-lo em cena. Como o som do mar que nunca se calma, a vida de Lázaro Ramos é uma constante busca pela perfeição, pela beleza e pela essência do ser humano. E seu legado vai além do Brasil, sendo um exemplo para muitas pessoas em todo o mundo que desejam viver a vida com passionalidade e amação pelo próprio ser. Em cada movimento de suas interpretações, Lázaro Ramos mostra a força e a beleza da identidade negra brasileira, demonstrando que é possível superar as barreiras impostas pela sociedade e emergir vitorioso. Seu legado vai além do palco, tornando-se um símbolo de resistência e coragem face aos desafios da vida. Assim, Lázaro Ramos continua sendo uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras, mostrando que é possível construir uma identidade artística forte e compromissada com a causa do bem-estar social. E sua história viva nos lembra que, mesmo em um ambiente competitivo como o teatro, é possível superar as dificuldades e se transformar em alguém que deixe seu selo na história da nossa cultura. Lázaro Ramos, um nome que ressonou como uma harmonia viva no coração do Brasil, uma melodia encantadora que surgiu da terra dos sonhos, da terra de samba e futebol, onde a vida é cantada em tonalidades vibrantes e diversas. Ele nasceu no Rio de Janeiro, numa rua cheia de histórias, de sonhos e esperanças. Era o lar de muitos sonhos que se transformaram em realidade, aquele lugar onde os olhares brilhavam com fé e amor pela vida. Como uma flor crescendo no meio de um campo de flores, Lázaro emergiu como uma estrela do céu artístico brasileiro. A sua carreira foi construída a partir de péssimos papéis em novelas da TV Globo, onde ele mostrou aos espectadores o que é verdadeiramente ser humano. Ele nos levou por caminhos delicados e complexos, revelando-nos as sombras e luzes da vida, com um toque mágico de empatia e autenticidade. Madame Satã, o filme que o elevou ao estatuto de astro internacional, é como uma pintura vibrante de sua carreira, onde ele desempenhou o papel de um personagem complexo e fascinante. Ele nos lembrou da importância do amor, do respeito e do entendimento mútuos, mostrando-nos que mesmo em tempos difíceis, a humanidade pode triunfar. Seu trabalho como diretor e escritor é uma testemunha da sua vasta capacidade criativa. Ele explora múltiplas linguagens, desbravando territórios inexplorados da expressão artística brasileira, ampliando a influência de seu talento na cultura nacional. Sua obra é uma celebração da diversidade e da riqueza da imaginação humana, que vive nas veias do Brasil. Ele recebeu troféus e prêmios em festivais de cinema, mas para ele, o maior prêmio foi o respeito e amor do público brasileiro. Ele transita entre o drama, a comédia e o ativismo cultural como se fosse uma dança, deslumbrando-nos com sua habilidade de evocar emoções e reflexões profundas. Lázaro Ramos é uma espécie de canção que nos leva por caminhos desconhecidos, que nos faz sentir a vida em todos os seus tonos, que nos leva a ver o mundo com olhos novos e abertos ao amor, à esperança e à transformação. Ele é um símbolo da força da cultura brasileira, uma luz que ilumina o caminho para mais sonhos e mais histórias, no coração do Brasil. Lázaro Ramos, uma luz no firmamento brasileiro. Um sonho africano encarnado em terras paulistas, que derramou o sangue de seus ancestrais em palcos, telas e almas. Ele nasceu para ser